Olá, meus amados irmãos e amigos. Quero deixar uma mensagem aqui para nossa reflexão. Eu sou o pastor Silvânio. Estou aqui para trazer uma palavra do Senhor e algo que aconteceu comigo nesse dia, algo muito importante. Outro dia eu estava conversando com um amigo lá da cidade de Belo Horizonte e nós estávamos compartilhando a palavra do Eterno nosso Deus e os acontecimentos políticos e também tudo o que está acontecendo no mundo atual. Estávamos falando sobre a volta do Senhor Yeshua, do Senhor Jesus. Interessante que eu estava falando com ele sobre a questão, no dia 20, né, estava falando com ele sobre a questão do Trump Donald Trump ser eleito presidente dos Estados Unidos. No dia 29, voltamos a conversar e falei novamente com ele sobre isso e do cenário mundial, da nova ordem mundial, da agenda de 2030. E nós, estudando junto, estávamos ali trazendo os acontecimentos. E quando foi agora, no dia 4 para 5, nós vemos aí Donald Trump foi eleito presidente da República dos Estados Unidos, né? E também ali a maioria na Câmara, a maioria no Senado. Então ele tem todo o poder agora nas tuas mãos. Mas eu quero que vocês possam estar atento ao que está acontecendo. Eu disse para ele que Trump seria eleito e assim foi. E falei para ele do cenário. Então eu vou deixar aí as mensagens que nós trocamos no WhatsApp, o que eu tinha falado do dia 20 e do dia 29, antes da eleição, né, da votação. E também eu passei a noite toda vendo ali a apuração, né, da eleição americana e não saí enquanto, né, a Pensilvânia deu também a vitória para o Trump, claro, com os demais estados. Enfim, isso é algo muito importante que está acontecendo no mundo e nós precisamos estudar o cenário mundial de tudo que está acontecendo. E falamos, né, sobre Elon Musk, que está ao lado também do Trump, e vemos como que as coisas estão se encaixando para a volta do Senhor. Nós sabemos que o Trump ele conseguiu um acordo entre os países árabes quando ele foi governo, no seu primeiro mandato. E vemos ali que foi feito o acordo dos filhos de Abraão. E ele conseguiu devolver, né, a capital de Israel para Jerusalém, como fora desde o período do rei Davi. E agora estava como Tel Aviv e no governo Trump, né, ele devolveu para Jerusalém. Isso aí estou fazendo um resumo para vocês verem como está o cenário mundial. Trump saiu, entrou o Biden, né, e ali deu uma estagnada. Agora o Trump volta, fazendo uma promessa de acordo de paz entre as nações. E um dos propósitos do propósito dele é exatamente esse: trazer um acordo de paz entre as nações. E nós sabemos que Israel está em guerra ali com os seus inimigos, principalmente por causa dos grupos terroristas Hamas e também Hezbollah e o Irã, que patrocina toda essa questão. Então nós estamos vendo esse cenário mundial, né, e Trump vem com essa promessa de uma paz mundial. Bom, Deus está trazendo à tona tudo o que está acontecendo no mundo. Só que as pessoas muitas vezes não estão percebendo o que está acontecendo. E Ele está dando visões e sonhos para as pessoas. E hoje aconteceu algo comigo que eu fiquei assim assustado. Eu estava, né, ali deitado e de repente eu tive um sonho. Mas antes eu quero começar exatamente com essa mensagem para que nós possamos abrir os nossos olhos e entendimento. No livro do profeta Joel, capítulo 2, a palavra do Senhor, ela nos diz assim. Joel, capítulo 2. Vou ler o versículo 1, depois eu vou ler o versículo 28, que diz: Tocai a trombeta em Sião, e dai alarma no meu monte santo.
Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de trevas espessas. Aqui nós vemos falar do dia do Senhor. Preste atenção, o dia do Senhor, como será? E aí Joel vai descrevendo exatamente, né? Fala sobre até mesmo quando virá um grande exército, né, contra o povo de Israel, né? A guerra de Gog e Magog, né? E ali no Vale do Meguido e tal, ou Vale do Amagedon. No versículo 28 diz: E depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, diz o Senhor. Essa palavra de Joel que eu estou acabando de ler, 28, ela se cumpriu, né, desde lá até os nossos dias, tem se cumprido esta palavra. Em Atos, capítulo 2, versículo 16 em diante diz: Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito, ou do meu ruar, né, do meu espírito, ruar em hebraico, né, derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Aqui está falando de alguns acontecimentos que aconteceriam, né, ou acontecerá antes da vinda do Senhor. Então nós temos que estar nos preparando para isso. Aqui fala que o Senhor daria sonhos, visões, e aqui, né, no livro de Atos está exatamente relatando que desde aquele período, do dia da festa, como diz aqui, foi no dia da festa de Pentecoste, né, foi derramado ali o Ruá, o Espírito do Senhor, sobre o povo do Senhor, sobre o povo de Israel, sobre os discípulos do Senhor. E ali eles falaram, né, em outras línguas. E aqui deixa bem claro para nós que a partir daquele momento foi um marco ali, começou o derramamento do Espírito, e assim será até a volta do Senhor. Aqui nós vemos exatamente dois acontecimentos que estaria acontecendo antes da vinda do Senhor, antes do grande dia do Senhor. E algo interessante que aqui fala que, né, os jovens, os seus filhos, eles profetizarão, e os jovens terão visões e os velhos sonharão. Amados, eu não me considero velho, mas aqui mostra exatamente isso, que tem várias pessoas relatando vários sonhos, né? Esse irmão mesmo que eu estava conversando com ele, que nós estávamos trocando mensagem, ele teve um sonho, e hoje eu tive um sonho, e quero compartilhar com vocês esses sonhos. Esse sonho, a volta do Senhor está próxima. Eu estava ali deitado e de repente eu tive um sonho que eu estava em cima em um lugar alto. Só que esse lugar alto tinha uma montanha e eu olhava para ela, aquela rocha muito alta ao meu lado, desse lado de cá. E de repente, quando eu olhei desse lado para o céu, vieram grandes pedras e aí elas começaram a cair. Aí eu me virei, né? Eu estava nessa posição olhando, de repente eu me virei para o lado de cá e fui olhando e vendo centenas e milhares de pedras grandes vindas, né, dos céus, algumas brancas, grandes brancas, né? Elas, quando vinham lá do alto, vinham assim coisas imensas, né, maior do que uma casa, só que pela velocidade, ela descendo, ela ia diminuindo, e quando chegava,
né, no chão, tocava no chão, tocava ali pedras ainda grandes. E eu vendo tudo aquilo e vendo aquela catástrofe acontecendo na face da terra. E eu vendo tudo aquilo, sabe? Eu estava num lugar muito alto. E lá dava para ver elas descendo. E o lugar onde que eu estava, né, tinha lugares que tinha... eu estava acima de algumas nuvens, né, porque o lugar era muito alto. Tinha algumas nuvens abaixo de mim. E via elas rasgando-se entre as nuvens e caindo. Outras já caindo. Tinha lugares onde que eu poderia ver que tinha pasto, que tinha terra, matas, coisas assim, aí via caindo e tal, aquela coisa assim mais horrível. E de repente uma veio, né, em minha direção, muito grande, branca, entendeu? E ao mesmo tempo que era como uma pedra de gelo branca, vinha rochas mesmo, escuras. E elas vinham descendo naquela velocidade, e ela bateu bem em cima nessa pedra ao meu lado, onde eu estava, uma rocha. E ali, quando ela bateu, aí houve aquele estilhaço de pedras, né, de rochas espalhando e tal. E veio uma, e ela veio descendo assim para cima de mim, e eu fiquei estagnado e parado, né, fiquei estático ali, parado, sem poder fazer nada e tal. E aí eu lembrei do Senhor, clamei o Senhor, e ela veio, só que ela desviou de mim e caiu lá longe. Sabe, irmão, aquela coisa mais horrível. E nesse sonho que eu estava nele, de repente tinha algo à minha frente, eu subi em um lugar, peguei na pedra, fui subir num lugar mais alto, e assim tinha tipo, né, como fosse uma árvore deitada e uma casca branca. Aí eu fui tirando aquela casca da árvore assim, como fosse favo de mel, e olhava assim, e aquele tipo mel mesmo, né, dourado, pegava e comia, e era doce, né, como mel. E aí eu acordei naquele sonho. E aí quando eu tive esse sonho, eu fiquei assim estagnado. E de repente, quando eu olhei no celular, né, aí eu peguei o celular, fui dar uma olhada e vi que tinha uma mensagem desse irmão. E quando eu olhei, ele estava mandando uma mensagem para mim de um vídeo muito importante falando sobre as coisas que estão acontecendo. E eu quero compartilhar, mas por que, pastor, o senhor está falando dessa questão do sonho? Quero compartilhar com você essa questão do sonho sobre as pedras. A palavra do Senhor diz para nós no livro de Revelação, no livro de Apocalipse capítulo 16, diz assim: E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras que pesavam cerca de 1 talento, e os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga da chuva de pedra, porque a sua praga era muito grande. Então, aqui em Apocalipse está falando sobre os sete últimas pragas que viria, né? Então, as 7 últimas pragas que viria. Meus amados, eu fiquei assim estagnado, e quando eu li nessa palavra, eu, claro, tive o sonho, depois voltei, né, como tipo assim, coloquei as coisas em ordem, né, como fala a mente, os pensamentos, essa coisa toda. E aí, né, eu peguei a palavra de Deus e na verdade eu lembrei, peguei a palavra de Deus e comecei a ler. Então, aquilo que eu tive de sonho é o que está escrito na Bíblia. Já está escrito que isso vai acontecer. E eram pedras grandes. Aqui fala de talento, né? Um talento mais ou menos no tempo de Yeshua, né? Um talento seria mais ou menos 40 a 50 quilos. Né? Então é muito grande isso, com a velocidade, entendeu? Que vem do alto, essa coisa toda, aquilo se torna uma bomba, né? Muito potente. E aquilo é uma destruição. Então é o que eu falo aqui para os amigos, para os irmãos. É hora de buscar o Senhor. O Senhor tem dado-me uma palavra que não é a política que vai mudar o mundo. Eu pensei por muito tempo assim. Por muito tempo eu pensei assim, sabe? Defendi isso. Mas nós sabemos que o que vai mudar este mundo é somente Yeshua. Quando ele vier e reinar de Jerusalém, sobre todas as nações. A própria palavra do Senhor nos diz que ele virá e ele vai reinar de Jerusalém. A própria palavra do Senhor diz que de Sião sairá a lei do Senhor, e as nações virão de ano em ano a Jerusalém adorar o Senhor, nosso Deus e Criador. Então aquele trono que vai estar sendo reconstruído em Jerusalém, aquele trono pertence a Yeshua.
a Jesus, o nosso Mashiach, o nosso Messias. Então nós temos que ficar atento a isso. Você está falando que o Trump, ele é o anticristo, eu não estou afirmando nada. Só sei que, seja Trump, seja quem for, apenas vai cumprir aquilo que já está determinado, aquilo que Deus determinou. Seja Trump ou qualquer outra pessoa, vai estar cumprindo aquilo que já está escrito na palavra do Senhor. Não sou aqui contra Trump, não sou contra ninguém, eu estou apenas dizendo, seja ele quem for, vai apenas ser um agente daquilo que já está escrito na palavra do Senhor, para se cumprir a palavra do Senhor. Esse vai estar preparando o caminho. Talvez a pessoa está fazendo ter de boa vontade, entendeu? Pensando em trazer uma paz ou coisa desse tipo, só que ele estará preparando o caminho para o anti-Messias, para o anticristo. Porque aquele trono em Jerusalém, ele pertence a Yeshua. A própria palavra do Senhor diz que da raiz de Jessé, do tronco de Davi, virá o Salvador do mundo. E aquele trono, que é o trono de Davi, não é? Israel, para vocês terem uma ideia, Israel, desde Davi e Salomão, para cá não teve mais reis depois, bem à frente, não teve mais reis. Entendeu? Israel foi dominado por outros povos, por outras nações. O Senhor disse nas profecias que eles ficariam muito tempo sem rei. E eles estão sem rei, eles têm um ministro. Hoje é o Benjamin Netanyahu. Então, hoje eles têm um ministro, faz muitos anos, desde a reconstrução de Jerusalém. Então, nós sabemos que aquele trono pertence ao Senhor. Mas o anti-Messias, Deus deu ele poder, ele vai reconstruir o templo em Jerusalém. Ele vai fazer um acordo de paz entre o povo judeu, os ortodoxos, porque eles esperam o Messias. Nós não esperamos. Pela primeira vez, não. Nosso Messias já veio. Ele vai retornar. Só que eles esperam o Messias pela primeira vez. E eles serão enganados. Eles serão enganados. Porque o nosso Mashiach Yeshua já veio. Então aí nós vemos isso aí, amados. Por isso que nós temos que amar Israel. Por isso nós temos que orar. A Bíblia fala, orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que amam Israel. Nós temos que olhar para Israel, orar por Israel, clamar a Deus por Israel. Porque aqueles que se tornam inimigos de Israel se tornam inimigos de Deus. Deus deixou isso bem claro, dizendo para Abraão, Abraão, aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Então nós devemos pensar em tudo isso aí. Tá bom? Que o tempo está se findando. Nós estamos no final dos dias. Alguns já estão dizendo, eu estava conversando com a pessoa, e outras pessoas, na verdade, alguns dizem, pastor, eu não acredito que esse mundo aqui vai durar até mais do que 2030. 2030 é a agenda da ONU. Então, eu te disse, eu ainda, a gente não pode marcar data ou coisas desse tipo, mas pelo que eu estou vendo os acontecimentos, as profecias, tudo acontecendo, isso aqui não durará até 2035 ou até 2040. E alguns falaram, eu não dou 2035, o máximo que eu falo é 2030. Então, olha para você ver, a própria ciência já está falando do final do mundo. A NASA, esses dias vendo a notícia, a NASA falando do final dos tempos, falando também do fim do mundo. Então nós estamos vendo todos os acontecimentos que está escrito em Mateus capítulo 24. Rumores de guerra, terremotos, fome, pestes, que são várias doenças, e assim por diante, amados, governo contra governo. Então nós estamos vivendo os últimos dias, então se prepara. Não há tempo para você querer ficar construindo mansões, isso, aquilo. O Senhor deixou isso bem claro. Não há tempo. É hora de santificar, é hora de buscar o Senhor, é hora de colocar a nossa vida em ordem, é hora de buscar a presença daquele que vive e reina para sempre. Eu estou aqui falando para vocês, mas o Senhor tem falado, fale com os pastores, fale com o povo evangélico, seja ele católico, seja quem for. Nós temos que deixar todo tipo de idolatria de lado. E quando fala-se de idolatria, é pelos bens materiais, pelo dinheiro, pelo consumismo, pelo os prazeres do mundo e tantas outras coisas. Nós temos que focar no Senhor.
Nós temos que focar a nossa visão no reino de Deus. Então essa é uma palavra de Deus para nós, uma palavra de alerta. Vou deixar aí nesse vídeo as mensagens, né? Vou ver se deixa por aqui, né? As mensagens que eu troquei, né, com este irmão. Também quero deixar o vídeo, né, aí para vocês verem dos acontecimentos, do acordo de paz que o Trump começou, né, no seu primeiro mandato, e creio eu que agora ele vai voltar com força com tudo isso. E aí tem um enigma aí também, né, o Elon Musk junto com ele em tudo isso aí, entendeu? Aquele homem que criou-se aí o chip para colocar no cérebro humano, né, ligando, né, ali no cérebro humano, pessoas que, por exemplo, é paralítico, pessoas que têm alguma deficiência, possa voltar a andar ou talvez enxergar e assim por diante. Isso vai ser a grande milagre da tecnologia e da ciência, entendeu? Os robôs que estão sendo criados aí para fazer as tarefas, né, do dia a dia das pessoas, sabe? Então a IA, a inteligência artificial, está mais inteligente do que a humanidade, porque ela está captando todas as informações de todos os seres humanos por meio do celular, tudo que você fala, tudo que você posta, tudo que você come, tudo que você bebe, veste, deseja, pensa e tal, posta, né, tipo de foto e tal, tudo está sendo armazenado num grande banco de dados e exatamente ela se tornará mais inteligente porque ela está pegando todas as nossas informações e armazenando, né? Então, hoje praticamente se você fizer uma pergunta, né, a inteligência artificial ela está te respondendo todas as perguntas. Então isso é importante nós estarmos atentos a isto aí. Depois eu estarei falando sobre essa questão da inteligência artificial em outro vídeo e da imagem da besta, né, que dará a ela fôlego, dará a ela vida e ela estará falando e aqueles que não se prostrar diante dela e adorar será mortos. Enfim, se prepara, meu irmão. Entendeu? Se prepara, porque o Senhor Yeshua está retornando. E você? Como está? Você está preparando a sua vida? Ou você está preocupado com os bens, ansiosos pelos bens materiais, pelas coisas deste mundo? Não vai dar tempo, não há mais tempo, né? Não há mais tempo disso. Então, põe a sua vida em ordem. Esse sonho me deixou bastante assustado. E tem muitas e muitas outras pessoas tendo sonhos e visões. E o Senhor está alertando toda a humanidade. Então deixe esse vídeo aí. Como eu disse, vai lá no meu Instagram, né? Lá está Silvano Machado, no meu Facebook também. E participe lá, vai lá na comunidade Betel Shalom Adonai, faça parte dessa comunidade, meus vídeos estão sendo postados lá também. E também agora no YouTube, né, que você possa estar acessando aí e compartilhe esses vídeos, né, que eu estarei postando com outras pessoas para edificação e trazer informação dos acontecimentos dos últimos tempos. Que Deus abençoe a todos vocês com esta mensagem, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nosso Messias.